Bom, vamos falar sobre princípios fundamentais do direito processual penal. Feitas as distinções no outro vídeo sobre normas-princípio e normas-regra, vou adentrar diretamente no estudo das normas principiológicas do direito processual penal de condão constitucional, começando pela presunção da não culpabilidade ou presunção da inocência. O artigo 5º, inciso 57 da Constituição Federal, ele estipula que ninguém será considerado culpado sem o trânsito em julgado em sentença penal condenatória. Isso quer dizer que o réu, como regra, ele é inocente. E esse princípio se desdobra numa regra probatória e numa regra de tratamento. Como regra probatória, temos aquele princípio também chamado de indúbio pro réu. Né? O ônus será sempre da acusação. O ônus probatório é da acusação e não da defesa. Então, no primeiro momento do processo, quem tem que provar que o réu praticou aquele fato típico, ilícito e culpável é a acusação e não a defesa. Bom, num segundo momento, nós temos um subprincípio da não culpabilidade como regra de tratamento. E é justamente esta seara do princípio da não culpabilidade que estipula que não é permitido no ordenamento jurídico brasileiro a prisão cautelar como regra. A prisão cautelar ela é excepcional, porque a gente tem alguns tipos de prisão previstos na Constituição Federal, que é a prisão em flagrante, que é uma prisão que não deve se perdurar, salvo havendo os requisitos necessários para sua conversão em prisão preventiva ou temporária. A gente tem a prisão preventiva e temporária propriamente ditas, que precisam estar presentes vários pressupostos e requisitos, uma vez que a regra é a liberdade durante o processo. Temos a prisão do devedor de alimentos, que é a única hipótese possível, exequível, de prisão civil no Brasil atualmente. E temos a prisão única administrativa prevista na Constituição, que é a prisão militar. Então, salvo essas hipóteses de prisões, só vai haver a prisão após sentença penal condenatória, que é a prisão pena, propriamente dita. Em outras situações, além dessas, o réu ele não pode ser preso. Então, as razões têm que ser fundamentadas para que tenha-se uma prisão cautelar extremamente excepcional. E sobre a esse respeito é que entra aquele debate polêmico da execução provisória da pena. A partir da Constituição de 88, o STF vinha entendendo ser possível a execução provisória da pena. Porque o efeito dos recursos especiais e extraordinários não geravam a suspensão. Não gozavam os recursos especiais e extraordinários de efeito suspensivo. É o que dispõe a lei. E por isso mesmo, não há que se falar em inviabilizar uma prisão por conta de interposição de recurso especial ou extraordinário. Porém, em 2009, o STF mudou seu entendimento. Passou a entender, então, que em homenagem ao princípio da não culpabilidade ou presunção da inocência, deveria haver o esgotamento de toda via recursal para que pudesse o réu, ausentes os requisitos e pressupostos das prisões cautelares, iniciar, então, o cumprimento de pena, ainda que provisoriamente. Porém, em 2016, o STF mudou novamente seu posicionamento. Agora ele entende, o STF, que
só é possível a execução provisória da pena, ou melhor, que já é possível a execução provisória da pena após o esgotamento da segunda instância recursal. Ou seja, o TJ proferiu o acórdão, e desse acórdão já não cabe mais recurso para análise em segundo grau de jurisdição, então já tem que começar a execução provisória da pena. Autorizaria então a execução provisória da pena. Esse entendimento ele foi firmado devido a alguns argumentos fortes utilizados pelo plenário. Vou falar alguns deles que são os mais importantes, que é evitar, logicamente, a prescrição, uma vez que é uma prática recorrente a utilização de recursos especiais extraordinários e outra infinidade de recursos com fim protelatório somente. Segundo argumento é que quase todas as questões fáticas e probatórias são discutidas somente em sede de primeiro e segundo grau recursal. Os recursos especiais extraordinários não têm como viés a discussão de questões fáticas e probatórias. Por isso, não seria plausível suspender a execução provisória da pena por conta de um debate meramente jurídico. Um terceiro argumento diria respeito a vamos dizer assim, uma progressão ao longo do processo que acontece, em que a não culpabilidade, na medida que vão se sucedendo as fases processuais, os graus recursais, esse ônus da prova, que começa com a acusação, ele vai se polarizando para a defesa na medida em que os graus recursais vão se esgotando. De modo que, vencida a segunda instância recursal, o ônus da prova, então, passaria a ser da defesa. Esse é um terceiro argumento do STF. Bom, esgotado esse assunto de execução provisória da pena, vamos falar um pouco do contraditório. O princípio do contraditório, ele tem uma dupla finalidade, que é possibilitar que o réu seja informado dos atos processuais, bem como do que está sendo acusado, e também ele se reflete como o direito de participação efetiva no convencimento do magistrado. Podemos falar também em uma divisão doutrinária que é o contraditório para a prova e sobre a prova. O contraditório para a prova seria aquele onde o réu deve influenciar no momento da produção da prova. Já o contraditório sobre a prova, ele também é chamado pela doutrina de contraditório diferido ou postergado, que vai acontecer naqueles casos, por exemplo, em inquérito policial, onde a prova ela deve ser produzida cautelarmente, antecipadamente, e somente vai ter o contraditório na fase judicial a posteriori. Falando um pouco do princípio da ampla defesa, este princípio ele é uma decorrência do devido processo legal, onde ninguém pode ser processado e julgado sem o devido processo legal. Se subdivide em defesa técnica, que é a defesa feita por um profissional, operador do direito, seja um advogado ou um defensor público, e a autodefesa. Primeiramente, a defesa técnica. Em fase inquisitorial, não é nulo o inquérito que não tiver um defensor público ou um advogado constituído ao investigado. Não tem o condão de anular o inquérito ou os atos administrativos praticados em sede inquisitorial, a ausência
do advogado da defesa. No entanto, em fase judicial, não existe ato processual sem defesa técnica. Gera nulidade absoluta, ausência de defesa técnica em sede de processo. Já a autodefesa, há de salientar que ele se subdivide em direito de audiência. Nesse direito de audiência é que a gente vai ter a exteriorização do interrogatório, né? É nesse ato que o réu ele vai diretamente influir no magistrado, na convicção do magistrado, né? Então, hoje em dia, o interrogatório é considerado como um meio de defesa. Daí que se permite o silêncio. Justamente por ser considerado um meio de defesa, é que o interrogatório ele tem a natureza jurídica de meio de defesa. Também subdivide-se a autodefesa em direito de presença. O réu tem que estar presente, ele tem que presenciar todos os atos processuais para fim de também poder influir nesse resultado, né? Contestar a sua realização, o modo como foi realizado, a inveracidade. E por fim, a gente tem a autodefesa também como capacidade postulatória excepcional do réu. O réu, mesmo sem poder advogar, mesmo sem ter o credenciamento para advogar, ele pode interpor recurso, ele pode impetrar habeas corpus, bem como revisão criminal. Falaremos agora do princípio da publicidade. No direito penal, no processo penal especificamente falando, a regra, como em todo direito processual, é a publicidade. Os atos e as audiências serão públicos. Os documentos também serão públicos. Entretanto, em havendo confronto entre o interesse da coletividade no acesso à informação e algum interesse particular que prepondere, né, prepondere sobre esse direito da coletividade, o inquérito será restrito. Assim como, o processo será restrito. Aí que a gente fala de publicidade restrita. Temos a publicidade ampla, que nos casos gerais, onde qualquer um do povo poderá ter acesso aos atos e documentos presentes naquele processo judicial. E temos então a publicidade restrita, que é aquela quando tem um interesse particular preponderante, em que vai sucumbir o interesse da coletividade ao acesso à informação frente a esse direito individual, a privacidade, a intimidade de alguma parte do processo, como por exemplo num caso de estupro, onde a dignidade da vítima deve ser preservada, né? Podemos falar também do princípio da busca da verdade real, que é uma evolução do princípio da verdade real. O princípio da verdade real era aquele onde se acreditava que o magistrado, de fato, ele ia apurar os fatos como de fato ocorreram, né? Nos moldes como ocorreram, mas isso a gente sabe que é impossível. É impossível e é inviável, porque a gente falar em princípio da verdade real, a gente daria poderes ilimitados ao magistrado, que deixaria sua imparcialidade de lado para sair correndo atrás da verdade real. Portanto, mais adequado é falar da busca da verdade real, onde o magistrado ele não tem o poder de sair correndo atrás das provas, mas ele tem o poder instrutório, onde ele vai tentar, dentro dos limites estipulados pela Constituição e pelo Código de Processo Penal, levantar o máximo de elementos probatórios possíveis para que se aproxime da verdade real.
Temos a inadmissibilidade das provas obtidas por meios ilícitos, que é um princípio de cunho constitucional e também reproduzido no Código de Processo Penal. E temos o princípio do nemo tenetur se detegere, que é o princípio da não autoincriminação. Né? Desse princípio da não autoincriminação, surgem alguns desdobramentos interessantes, que é o direito ao silêncio, o direito de não ser exigido do imputado que se diga a verdade, o direito de não produzir provas invasivas sem o consentimento do réu. Né? E daí a gente tem, por exemplo, uma coleta de sangue sem sua autorização, que seria expurgado, né, pelo Código de Processo Penal. E temos também a vedação, a imposição de provas produzidas por meios ativos do réu. Né? A gente só pode forçar o réu a produzir uma prova contra si mesmo se for uma prova produzida passiva, ou seja, de mera observação de um terceiro observador que está analisando ali o réu. Né? A gente não pode fazer com que o réu pratique uma conduta positiva com o fim de se incriminar. Bom, isso daí são breves recortes do princípio do nemo tenetur se detegere, e este foi uma breve explanação sobre alguns princípios que reputo serem os mais importantes do direito processual penal.